Bom domingo a todos. Nós vamos continuar com aquela série de pregações lá em Mateus capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia lá. O tema nosso nesse tempo está sendo não combina. E hoje a gente vai falar que não combina com um discípulo de Cristo, com um cristão, a questão do juramento falso. A gente conhece, a gente sabe que em tribunais e tudo tem aquela pessoa que chega e pergunta: jura dizer a verdade, toda a verdade, nada além que a verdade? A nossa vida é cheia de situações em que a gente faz juramentos. Juramento no casamento, né? A gente se promete ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Toda a nossa vida gira em torno de situações em que a gente faz um juramento, a gente faz uma promessa. E Jesus, em Mateus capítulo 5, na sequência daquilo que a gente está estudando, ele fala algo sobre juramento que é bem relevante para a nossa pregação de hoje. Vamos abrir em Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. Você acompanha comigo aí em casa. Que Deus possa nos abençoar nesse domingo. Diz assim a palavra: Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disso passar vem de procedência maligna. Vamos orar? Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Quero pedir para aqueles que vão assistir esse culto que o Senhor abençoe e cuide, que a tua palavra possa mesmo fazer diferença na minha vida, na vida das pessoas que estão me ouvindo, e que o entendimento do Senhor venha aos nossos corações e, muito mais do que isso, que a gente possa praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu peço mesmo, Deus, por cada pessoa e pela tua igreja que está reunida nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus começa com a lei, né? Ele começa sempre falando da lei. Também ouviste o que foi dito aos antigos. E aí ele fala um texto da lei que está lá em Êxodo 20, versículo 7, que fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem outros textos também, Deuteronômio 6, 18, Levítico 19, 12, que falam disso no Antigo Testamento. E Moisés, ele tinha o papel como um juiz diante do povo. E as pessoas vinham, né, para levar suas causas diante de Moisés, e muitos deles juravam sobre algumas questões, né? E por isso que esse mandamento de não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque as pessoas juravam em nome de Deus, mas existia muito conflito, muita mentira no meio desses conflitos que Moisés tinha, no caso, que ser o juiz, tinha que julgar as causas. Então, Jesus ele vem para mostrar, né, que a importância não do juramento, mas de se dizer a verdade. O valor da verdade para aquelas pessoas e o valor da verdade para os discípulos de Jesus. Nós vamos pensar muito nessa questão da verdade para nós, né? Jesus veio corrigir o ensino distorcido que era oferecido aos judeus daquela época e substituir pelo verdadeiro ensino, né? Então, quando ele fala assim: eu também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos, aí Jesus vem com o ensino daquilo que realmente importa para nós e daquilo que realmente ele enxerga, né, para os seus discípulos. Primeira coisa que a gente vai estar vendo é com relação ao juramento, né? Não jurar pelo que não temos nenhum controle. Primeira coisa, você não pode, Jesus fala aqui que você não pode jurar por aquilo que não pertence, não está no seu domínio. Ele fala: eu, porém, digo de modo nenhum jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por estrado de seus pés,
nem por Jerusalém, nem pela cidade do grande rei. Essas questões, quantas vezes a gente conversa com uma pessoa e ela quer colocar como verdade o que ela está falando, né? Eu falei, eu juro pela minha mãe, eu juro por Deus, eu juro por qualquer outra coisa. As pessoas colocam o juramento como se fosse um embasamento para que ela esteja falando a verdade. E muitas vezes a pessoa fala isso e coloca alguma causa, que como falou, o trono de Deus, nem pela terra, alguma coisa que a pessoa faz um juramento, mas a gente vê e percebe que aquele juramento não foi a verdade, né? Então a gente não pode jurar pelas coisas que nós não temos controle, né? Quem tem o controle de todas as coisas é Deus e não nós, né? Então o juramento, quando ele usa qualquer outra coisa para enfatizar algo que a gente está querendo falar, não serve, não agrada a Deus, né? Não jurar pelas coisas que não nos pertencem também. É a mesma coisa, assim, quando ele fala assim, nem jureis pela tua cabeça, ou porque não pode se tornar o seu cabelo branco ou preto. Eu não posso fazer um juramento com relação nem à minha própria vida, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Então o juramento tem muito dessa questão do passado, né? Do presente e do futuro. No passado, eu não posso fazer um juramento daquilo que eu não fiz, mentiroso. Do presente, eu não posso viver, né, sem ser verdadeiro. E do futuro, eu não posso falar nada com relação ao futuro porque não está no meu domínio. O futuro pertence a Deus e não para nós, né? Então, quando ele fala que não jureis pela tua cabeça, eu não tenho o domínio nem o controle daquilo que vai acontecer comigo. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre se Deus quiser, né? Quando eu vou falar de algo de um compromisso que eu tenho, se Deus quiser, estarei lá, né? Mas o meu sentimento de coração é cumprir o meu compromisso de estar no local, se for a permissão de Deus, né? E também ele fala sobre não jurar pelo nome de Deus, que isso é mais sério ainda. Porque muitas vezes, quando a gente não age com a verdade daquilo que a gente fala, Romanos 2,24 fala que o nome de Deus é blasfemado entre as pessoas pelo nosso procedimento. Toda vez que eu faço um juramento de algo que eu não cumpro, isso vai depor contra o Deus que a gente fala que serve. Então o discípulo não combina com o discípulo de Cristo fazer um juramento daquilo que não vai cumprir, daquilo que não pode cumprir, né? Se a gente pretende fazer alguma coisa, tem que fazer, né? E Paulo fala em 2 Coríntios que nossa vida é cartas vivas. As pessoas estão nos observando. Tudo que a gente faz e fala e promete é visto pelas pessoas, né? Então, na época de Moisés, existia muitos conflitos e muitos juramentos falsos. As pessoas chegavam diante, no caso do juiz, que era Moisés, né? E mentiam sobre os conflitos que tinham. Se era com relação a um próximo ou qualquer coisa, eles mentiam. E mentiam com uma questão de jurar. Eu juro que eu estou falando a verdade. E os dois lados, né, faziam isso. Por isso que o mandamento era esse, que você não faça juramentos falsos. Mas Jesus ele vai além, ele fala, não faça juramentos. Apenas cumpra aquilo que você tem que fazer, né? Seja verdadeiro nas suas atitudes. Hoje em dia também a gente vive, como eu falei, quando a gente tem um tribunal, né, todas as pessoas fazem o juramento. Quantas chegam na frente do juiz e mentem descaradamente, né? Os julgamentos que a gente tem no convívio da terra, com o julgamento do ser humano, a gente nunca tem a certeza se a justiça será realmente realizada, feita, porque as pessoas juram em falso, mentem descaradamente. Essa é a questão. O perjúrio, né, o jurar em falso, contamina a nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que vive da mentira, vive de juramentos de promessas falsas. Quantos casamentos, né, nós falamos semana passada sobre adultério, quantos casamentos dão errado porque as pessoas não cumprem aquilo que jurou na presença, né, de Deus, né?
Então, o casamento, muitas vezes, ele termina justamente por as pessoas não cumprir aquilo que colocou diante de Deus e diante das testemunhas, né? Então, o mundo e a vida que nós vivemos são de pessoas que, com muita facilidade, mentem, né? A mentira faz parte da nossa vida, né? Santo Agostinho, ele fala uma coisa assim, que ele fala que o juramento é indigno de um homem nobre, né? Uma pessoa que tem um compromisso de cumprir tudo aquilo que decide fazer, ela não precisa jurar, ela apenas cumpre. Uma pessoa que é correta, é honesta, ela cumpre tudo aquilo que ela tem como propósito, né? Outro ponto é com relação ao falar a verdade. Nós temos que ser verdadeiros em tudo que a gente faz, né? Primeiro, a gente tem que falar a verdade para Deus. Nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado na verdade. Não adianta a gente mentir para Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Mas muitas vezes a nossa vida é de uma mentira constante. Quando a gente mente sobre qualquer aspecto, nós estamos mentindo para Deus em primeiro lugar, né? Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado na verdade, né? O Salmo 139 tem algumas passagens que são bem interessantes sobre como que Deus nos conhece e que deve gerar em nós temor. O Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E assim vem, o Salmo vem falando coisas muito sérias com relação ao que Deus sabe de nós. Então não adianta eu ter um relacionamento mentiroso com Deus, porque Ele me conhece intimamente. E isso tem que gerar em mim um temor muito grande, né? No final do Salmo, ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, essa questão do meu relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado na verdade. Na verdade, do que Deus conhece de mim e, na verdade, do que eu conheço de mim mesmo, né? Então, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que falar a verdade também para mim mesmo, né? Para nós mesmos. A gente tem que ser verdadeiro com a gente, conhecendo quem nós somos, né? A capacidade que nós temos de pecar contra Deus, de mentir, né? Então, se nós conhecemos quem nós somos e conhecemos quem Deus é, nós temos que nos colocar diante de Deus de uma forma diferente. A gente tem que ter temor a Deus, né? Salmo 8, versículo 4, diz assim: que o homem que desse lembre, e o filho do homem que o visites, né? Então nós somos, comparado com Deus, nada, né? Então nós temos que entender quem nós somos, entender que nós dependemos totalmente de Deus, a dependência de Deus que nós temos que entender que temos o relacionamento com Deus pela graça e pela misericórdia dele, né? Então conhecer nós mesmos, saber a verdade sobre nós, o quanto que nós necessitamos de Deus. E também com relação ao relacionamento com Deus e com a gente mesmo, a gente tem que ter um relacionamento diferente com o próximo com relação à verdade. A questão de relacionamento que nós temos com o próximo. Efésios 4:25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O relacionamento que nós temos que ter com as pessoas é um relacionamento de verdade, de falar a verdade. Não é de jurar que a gente está falando a verdade, mas de falar a verdade, de ser verdadeiros. Colossenses 3:9 também fala sobre isso. Diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem como os seus feitos. Então, o relacionamento nosso tem que ser um relacionamento baseado na verdade, né? Então, esse é o ponto. E nós estamos vivendo um tempo em que a gente, às vezes, compartilha mentiras em redes sociais, né? As fake news que estão falando, porque a gente vive num mundo de mentira, num mundo que defende, né, a si mesmo com mentiras. A gente, às vezes, compartilha coisas que são mentirosas.
E isso, no comportamento de um cristão, é abominável diante de Deus. Nós temos que ser verdadeiros em todas as nossas atitudes. Se o ser humano não fosse capaz de mentir, não precisava de juramento, né? O juramento é justamente, hoje, ele é usado como um meio de mentir, um meio de burlar, um meio de fingir uma certa, que está falando a verdade de uma certa forma, mas para como, assim, coagir a pessoa a acreditar naquilo que a gente está falando. E, na verdade, Jesus está falando que a gente tem que falar a verdade. Olha o que ele fala no versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não, né? Então, nós temos que ser pessoas de palavra e cumprir aquilo que a gente fala. Por isso que quando a gente faz um juramento, seja no casamento, seja em qualquer ocasião, ou seja numa consagração de uma criança que a gente promete diante da igreja, diante de Deus, que a gente vai criar aquela criança nos caminhos do Senhor. A gente promete diante de todo mundo que a gente vai ser fiel à esposa, que a gente vai cuidar da esposa, ou a esposa também do marido. E a gente falha com isso, a gente está voltando para a palavra. Por isso que o cristão, o comportamento cristão, ele é diferente. Tem que ser diferente. Nós temos que cumprir aquilo que a gente promete. Ou, no caso aqui, não prometer, mas fazer, né? A gente usa essas questões de promessa diante das pessoas e tudo, mas a gente tem que ter no coração um desejo de agradar a Deus a ponto de não falhar com aquilo que a gente se compromete. Então, quando a gente tem um filho, a gente quer realmente ser verdadeiro com ele. Quer criar ele em todos os propósitos do caminho do Senhor. Para que ele olhe para nós e veja pessoas que são sim, sim e não, não. Pessoas que são firmes naquilo que fala e cumpre aquilo que fala, né? A gente está num tempo em que as pessoas precisam assinar documentos, né? A gente tem medo de fazer qualquer negócio que a pessoa não assine um documento. E mesmo assim, com uma assinatura da pessoa ali, a gente não sabe se a pessoa vai ser correta de cumprir aquilo que está escrito, né? Mas o cristão, ele mesmo que ele não assine nada, se ele se comprometeu, ele tem que cumprir. Por isso que Jesus fala assim, seja o seu sim, sim, não, não. Essa é a posição que nós temos que ter diante de Deus. E o último ponto que ele fala assim, o que disto passar vem do maligno. Aí eu quero falar com relação à mentira, né? A mentira, ela vem do maligno. Quando a gente mente, a gente está fazendo aquilo que o diabo faz, né? João 8,44, Jesus fala assim, está falando para os judeus, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando a gente mente, a gente está fazendo aquilo que o diabo faz com maestria, né? Aquilo que ele é, que ele representa a mentira, ele mente com muita facilidade, porque faz parte da natureza do diabo mentir. E a natureza do cristão não pode ser mais de mentira. A natureza do cristão, nós somos nova criatura. O velho homem mente, mas o novo homem transformado por Cristo, ele tem que ser verdadeiro, né? Então, a gente tem que entender que Deus não se agrada da mentira. Provérbios 12:22 fala assim, o Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade, né? Então, Deus odeia lábios mentirosos. A mentira, ela causa um estrago nos relacionamentos. Se você quer perder um relacionamento com uma pessoa, é perceber que ela está mentindo. Quando uma pessoa mente, o relacionamento da gente se desgasta. Quando você pega um filho mentindo, fala, poxa, como que eu vou confiar? Alguma coisa está errada, né? Se o filho pega o pai mentindo, ele perde o respeito, né? Se a gente pega um membro da igreja com mentira, a gente tem que mostrar para aquela pessoa que ela está errada e estabelecer a verdade, né? Não é só um slogan, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas é viver a verdade.
viver aquilo que nós temos que viver. Então a mentira, ela é destrutiva, né? A mentira leva à condenação. Lá em Apocalipse 22:15 fala assim, no final, amam, aqueles que vão ser condenados, que amam e praticam a mentira. Interessante não uma pessoa amar a mentira, mas se você vive uma vida de mentira, é porque você ama a mentira. Se você não tem essa condição, por isso que Jesus fala assim, o que disto passar vem do maligno. Se eu não sou verdadeiro, né, eu estou fazendo o papel do inimigo, que é o inimigo dos cristãos, né, que é o inimigo de Cristo, que veio para matar, roubar e destruir, que é o pai da mentira. Então, não combina com o cristão, não combina com a nossa vida cristã, uma vida de mentira, uma vida de juramentos falsos. Por isso que Jesus, nesse texto, ele fala que nós temos que ser verdadeiros, né? Sim, sim, não, não. O Salmo 33:8 fala que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, né? E o temor do Senhor faz com que a gente faça aquilo que agrada a Ele. Então, quando a gente lê esse texto, a gente começa a aprender com Jesus, a gente vê a importância que Jesus dá a um relacionamento verdadeiro. A importância que Jesus dá ao entendimento dos discípulos que nós temos que falar a verdade sobre todas as circunstâncias. Nós temos que imitar o nosso mestre. Por isso que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é só verdade. E tudo que ele fala não precisava nem de uma promessa, porque aquilo que ele falava era verdade, era cumprido por ele em todos os aspectos. E nós, como cristãos, nós temos que buscar por isso. Por isso que é tão importante a nossa palavra. Né? Nós não precisamos de um documento, não precisamos de nada. Nós precisamos apenas cumprir aquilo que ele nos estabelece para nós. O discípulo, ele realmente tem que não só ter palavra, como assumir, né, as consequências dos seus atos. Né? E a gente sabe que Jesus falou que quando a gente agisse com a verdade, que a gente agisse com a pregação do Evangelho, que é a verdade, a gente poderia ser até mesmo perseguido por isso. E nesse aspecto, a gente não pode nunca negar a Cristo. Né? A gente tem que sempre pregar que Ele é o único caminho. Né? O cristão, ele tem que ser verdadeiro em todas as coisas. Amém? Queria que a gente pudesse orar e que Deus pudesse continuar falando aos nossos corações nos nossos grupos que vamos reunir durante a semana e que você possa meditar nesse texto, pensar sobre isso, pensar sobre a sua vida, de ser uma pessoa realmente que leva o Evangelho e leva ao seu Senhor Jesus Cristo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a sério. Amém? Pai, eu quero agradecer por esse tempo, que é um privilégio nosso de estar pregando a Tua Palavra. Pedir mesmo, Deus, que a verdade seja algo como prioritário na nossa vida. Que a gente possa mesmo sempre cumprir tudo aquilo que a gente estabelece para fazer na nossa vida. Que nós possamos ser realmente, Deus, discípulos e referência do Senhor. Que não haja na nossa vida nada que desabone o Senhor. Porque nós somos filhos e somos representantes do Senhor. Então, nós amamos a Tua Palavra e amamos a Tua verdade. Por isso que eu agradeço, porque nós temos um Senhor que é verdadeiro, um Senhor que nunca falha e nunca falta na vida de cada um de nós. Por isso que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.